Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem sobre Jesus e Nicodemos, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de João. E nós vamos fazer uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João capítulo 3, versículo de 1 a 21. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: Como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de tua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: Como se pode fazer isso? Disse Jesus: És doutor em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se, assim, claro que as suas obras são feitas em Deus. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre Jesus e Nicodemos. Agora vamos fazer uma reflexão e um aprofundamento
Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário, qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilhe para que mais um irmão ou irmã também possa fazer parte desse estudo. E se puder, deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, essa passagem de Jesus e Nicodemos, ela é narrada exclusivamente no Evangelho de João. Você que está acompanhando aqui o nosso estudo, vai se lembrar que nós entramos aqui numa sequência só do Evangelho de Lucas, não é? De algumas narrativas que constam exclusivamente no Evangelho de Lucas. E aqui nós estamos no outro evangelista, evangelista João. E já falei sobre isso aqui, mas eu quero reforçar para as pessoas que não sabem, principalmente, quem já sabe, para relembrar que dos quatro evangelhos, três são denominados sinóticos por conta das semelhanças, né? Que é o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. E o evangelho de João, que foi escrito 30 anos após os três primeiros evangelhos, ele segue uma metodologia única, né? Ele se diferencia totalmente dos demais evangelhos, muito embora que João também vai trazer alguns textos que constam nos demais evangelhos também. Bem, aqui é uma das daquelas belas passagens, né, dos evangelhos, que é o encontro de Jesus e Nicodemos. E por que que Nicodemos vai à noite? Ele vai à noite com medo de que os judeus saibam que ele está ali, né? Porque nesse período, já no ministério de Jesus, na Judéia, né, já rumo a Jerusalém, Jesus ele se torna conhecido pela população e, ao mesmo tempo, alvo das autoridades religiosas que já perseguiam pessoas que professavam, que acreditavam que Jesus era o Messias esperado. E Nicodemos não era qualquer cidadão. Nicodemos era chamado de príncipe dos judeus. Ele era membro do Alto Conselho. Ele fazia parte do Sinédrio, né, como se fosse um senado, né? Então, Nicodemos era uma pessoa de grande importância. Mas por que que Nicodemos vai acreditar em Jesus? Ele mesmo coloca aqui, né? Ele foi sensato. Olha o que Nicodemos diz aqui. Ninguém pode fazer esses milagres que faz se Deus não estiver com ele. Finalmente, alguém de mente sã no meio das autoridades religiosas. Como não dizer que Jesus vem da parte de Deus depois de todas as maravilhas que ele operou? Quem antes de Jesus que expulsava demônios, que ressuscitava pessoas mortas, né? E mais adiante vai ter a magnífica ressurreição de Lázaro aí, né? Nós vamos estudar e vamos fazer a leitura e o aprofundamento aqui quando chegar no seu período. Então, Nicodemos percebeu, não, esse homem sim, ele vem de Deus. E aí ele quis particularmente é, ter essa conversa com Jesus, né, para entender que homem é esse, né, que vem da parte de Deus. E aí, Jesus está falando aqui com um intelectual da palavra. Nicodemos era um profundo conhecedor das Escrituras, mas diante de Jesus, ele se torna um aluno da educação infantil. Jesus ele dá uma aula aqui para Nicodemos e muito tranquilamente, né? Porque Jesus ele não precisa se exaltar porque ele é o pleno poder, né? Então, várias questões que Jesus vai colocar aqui que elas passam a ser confusas para Nicodemos, né? E aí nós vamos poder perceber que Jesus ele vai introduzir muitos conceitos novos, né? Por exemplo, vou citar dois conceitos aqui que Jesus deixou todos do seu tempo confusos. O primeiro é a ressurreição. Ninguém antes de Jesus falou com tanta propriedade sobre a ressurreição dos mortos. Era muito confusa essa questão, inclusive para as autoridades religiosas. A outra questão era sobre o Espírito Santo.
Era um total mistério, né? E também no Antigo Testamento, tanto a ressurreição dos mortos como o Espírito Santo foram muito pouco colocadas. E quando colocadas, confusas. Os próprios profetas não tinham pleno conhecimento do que viria a ser essas duas questões. E aqui, no curso da conversa de Jesus com Nicodemos, vem muito essa questão do espírito, né? E aí é importante entender que no idioma grego, a palavra vento e espírito, ela tem a mesma denominação. Lembra que a gente falou aqui que no hebraico essa questão de irmãos e parentes, elas se confundem num único termo? É isso que acontece também aqui nessa narrativa, né? Então Jesus ele cola a questão do espírito ao vento, né? E na tradução grega fica difícil, inclusive, dissociar o que é um e o que é outro. Bem, mas tem todo o sentido aqui para nós, né? Quem sabe de onde parte o vento? E quem sabe para onde o vento vai? Depois que o vento passa por você, você não vê nem de onde o vento saiu e nem para onde ele vai. Não é possível controlar o rumo de um vento. Mas também, Jesus pode estar falando aqui da Escritura que fala que o Espírito sopra aonde quer, né? Tanto é importante o Espírito Santo que ele é o único pecado que não é perdoado, né? Em outras passagens, nós já estudamos aqui no nosso canal, quando Jesus fala que os pecados contra o Pai e o Filho serão perdoados, mas quem pecar contra o Espírito Santo não obterá perdão. Olha a magnitude disso. Jesus falou: "Você pode até pecar contra mim, contra o meu Pai, mas não peca contra o Espírito Santo." Ou seja, não mexe nisso. Olha o tamanho da importância aqui do Espírito Santo. E aí Nicodemos fica completamente confuso diante dessa explicação. Quando Jesus fala, por que nascer de novo? A maior dificuldade das autoridades religiosas em acreditar em Jesus, justamente ela está por questões do Antigo Testamento. Eles tinham, e é verdade, o Antigo Testamento, ele foi referendado por Jesus. Jesus não cancelou o Antigo Testamento, mas ele trouxe uma interpretação com maior sabedoria sobre o Antigo Testamento. E como as pessoas estavam com a mente muito fixa naquilo que os profetas disseram, naquilo que está nos Salmos, eles não conseguiam absorver a boa nova do Evangelho. Sabe aquela história? Ah, mas isso não está escrito aqui. Mas eles se enganam. Eles se enganaram por quê? Porque todo o ministério de Jesus foi anunciado no Antigo Testamento. Eles não conseguiram fazer a conexão, mas toda a pregação dos profetas em relação aos tempos messiânicos estava acontecendo naquele momento. Mas o apego aos ensinamentos passados criava o quê? Um bloqueio. Então, o que é nascer de novo? Olha, esquece tudo isso e vem comigo. Presta atenção no que eu vou te dizer. E eles ficavam o tempo todo comparando o ensinamento de Jesus com aquilo que eles já sabiam, sempre olhando para o passado. E Jesus faz um convite aqui para olhar adiante, né? Se permita conhecer coisas novas. Se permita embriagar-se do Espírito Santo, da novidade do Evangelho. E essa era a grande dificuldade. E quando Nicodemos fala como isso vai ser, Jesus ele devolve. És doutor em Israel e ignora essas coisas. Não é que Jesus queria humilhar Nicodemos, é que Jesus ele trata as pessoas conforme o seu conhecimento. Lembra que nós já estudamos aqui que aquele que tiver maior conhecimento será mais cobrado? Ele não vai aliviar para Nicodemos. Se ele estivesse falando com uma pessoa da comunidade, Jesus, e ele sabe falar com o povo. Se tinha alguém com habilidade de falar com o povo, era Jesus. Por isso que ele usava elementos da rotina das pessoas para fazer o seu ensinamento. E nós já estudamos aqui também. Por isso que ele falava de peixe, falava de árvore, falava do mar, falava da barca.
Agora, ele não vai fazer isso com o doutor da lei, né? Ele fala assim, não, você é doutor em Israel, você tinha que saber disso. Porque é uma novidade que Jesus traz, mas ela tem fundamento no Antigo Testamento. Então não era possível que Nicodemos é, tivesse total ignorância a respeito dessas questões. E aqui Jesus, mais abaixo, ele vai dizer, né, que Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, né? Então aqui Jesus, em outras passagens ele vai dizer, ele se coloca ali, ó, como Filho único de Deus. Aliás, um dos fundamentos da acusação contra Jesus no seu julgamento foi justamente dele se fazer Deus, dele se tornar Deus. E eles viram isso como uma blasfêmia, né? E quando Jesus falava que veio do céu, qual que era o questionamento? Mas isso não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Então, eles não conseguiam compreender como que o menino criado ali, né, nascido em Belém, mas criado ali na Galiléia, né, ali em Nazaré, como que história é essa que é filho de Deus se a gente viu você nascer? Tanto é que, inclusive, muitos das autoridades religiosas ignoravam que Jesus nasceu em Belém, porque na profecia o Messias nasceria em Belém, e Jesus nasceu em Belém, só que ele foi lá só para nascer e voltou para Nazaré. Então, qual que era o questionamento? E vai aparecer aqui no momento certo que nós vamos aprofundar. Que o maior questionamento que Jesus era uma farsa é que da Galiléia não sairia profeta. Então, nas Escrituras, é em Belém, e não na Galiléia que nasceria o Messias. Só que Jesus nasceu em Belém e voltou para Nazaré, justamente para confundir os corações duros e soberbos, né? Porque eles nem sabiam que Jesus de fato tinha nascido em Belém, conforme anunciado pelos profetas, né? E aí, Jesus fala qual é o julgamento. É muito interessante essa parte aqui. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Todo que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Então, Jesus está colocando aqui que luz e trevas, elas não se misturam. Então, meu irmão, minha irmã, se algumas pessoas não conseguem vir até você, se você é luz, você vai perceber que não é possível a convivência. Você pode até ajudar aquela pessoa, mas luz e trevas, elas não conseguem conviver, né? E as pessoas que estão nas trevas são aquelas que querem esconder as suas más obras. E por que que Jesus foi tão perseguido pelas autoridades religiosas? Porque Jesus apontava o dedo na sujeira. Isso está errado. Isso não está escrito. Vocês estão aproveitando da ignorância das pessoas, como doutores da lei do ensinamento. Eles estavam fazendo o quê? Distorcendo a palavra de Deus. Então, eles são trevas. Eles estavam ofuscando a luz. E Jesus era a luz. Então, não seria possível qualquer conexão de Jesus com as autoridades religiosas daquele tempo. Amém? Então, esse é o nosso ensinamento de hoje, né? A nossa reflexão. Jesus e Nicodemos. Então, o que que nós podemos trazer aqui para a nossa experiência de vida, né? A gente se abrir para a boa nova do Evangelho. Muitas vezes as pessoas ouvem a palavra e ficam querendo buscar saídas, né? Querendo contestar aquilo. Por quê? Porque muitas coisas que estão na palavra, elas colidem com o jeito de ser das pessoas. As pessoas não querem uma mudança genuína de vida. Então, quando você prega a palavra vai colidir com comportamentos reprovados que as pessoas não querem uma mudança efetiva. E se você não tiver uma mudança efetiva de comportamento, de pensamento, de relacionamento, a palavra, você não vai conseguir ser tocado por ela. Por isso que Jesus fala, é preciso nascer de novo. Lembra que a gente estudou aqui sobre
os vinhos em odre velho, em odre novo, que a gente fez uma explicação parecida com isso. O vinho antigo, se ele não for bem acomodado, ele estraga. Então, para você receber e prosperar a palavra dentro de você, você tem que ser um odre novo, percebe? Aberto à palavra. E Nicodemos, ele se surpreendeu, né? E certamente depois dessa conversa, jamais foi o mesmo, né? Perante as suas atitudes, depois desse ensinamento de Jesus. Amém? Então vamos buscar uma transformação na nossa vida, deixar o Espírito Santo agir, que o Espírito sopra onde quer. E ele pode tocar a cada uma de nós, desde que você e eu, que a gente se permita ser tocado pelo Espírito Santo. Se permita viver o Evangelho, colocar o Evangelho em prática em nossas vidas. E aí certamente teremos um encontro fraterno e inebriante, né, com o projeto de Deus. E Deus nos espera a cada dia, mas nós precisamos fazer esse movimento, o gesto de encontro com a palavra de Deus. Então, muita paz, muita luz, muito discernimento na sua vida, que Deus opere maravilhas no seu dia a dia e que prospere seus projetos e a sua família se encontre protegida pela sombra do Altíssimo. Muita luz, muita paz. Fiquem com Deus.